Capítulo 53 O cultivo de Sui irrompe novamente. Floresta do Sul do Reino de Shu. Um ancião do estabelecimento de fundação havia morrido, um evento raro que não acontecia há anos. A seita despreocupada, a seita Névoa Púrpura e a seita Tai Xian deram um passo à frente para esclarecer que não tinham nada a ver com o incidente, fornecendo álibis para seus membros poderosos. A seita Caçadores de Cobras, sendo alta e poderosa, naturalmente não tinha necessidade de matar um ancião de uma seita subordinada e depois encobri-la deliberadamente. Este assunto provocou especulação generalizada. Deve ser ele, deve ser ele. Os olhos de Shen Daoling estavam vermelhos quando ele se lembrou do demônio cobra que quase lhe custou a vida. Aquelas escamas misteriosas poderiam perfurar qualquer defesa, uma memória que ainda o assombrava. Yajuan deve ter sido descuidado e vítima dessas escamas. Aquele demônio cobra é excepcionalmente astuto, tão astuto quanto uma raposa. Além dele, não consigo pensar em mais ninguém, disse Shen Daoling com certeza. A seita despreocupada acreditava que era obra daquele ladrão de galinhas, o grande cachorro preto que podia voar e escapar. Logo, os resultados da investigação da seita dos motores da montanha foram divulgados. Junto com Yajuan, 2 discípulos internos também morreram. Yajuan tinha ido lá porque recebeu uma mensagem dos dois. O que exatamente os discípulos disseram era desconhecido, mas era fácil descobrir que bestas demoníacas devoradoras de homens haviam aparecido naquela área. Uma semana depois, a seita Snake Catchers emitiu uma ordem de recompensa para capturar o Black Snake Demon e o Black Dog Demon. Capturar uma recompensaria 100 pedras espirituais, e encontrar uma pista recompensaria 50 pedras espirituais. Isso causou um alvoroço entre todas as seitas. Muitas pequenas seitas mobilizaram seus discípulos para procurar nas montanhas, já que 50 pedras espirituais eram uma fortuna com a qual muitos cultivadores só podiam sonhar em sua vida. Nas profundezas da floresta, em uma caverna escondida dentro de um desfiladeiro. Sui acordou, sua pele de cobra danificada já havia cicatrizado e sua carne e ossos haviam crescido novamente, restaurando-o à sua condição máxima. Seus músculos brilhavam com um brilho escuro, exibindo uma resiliência incrível, aparentemente ainda mais forte do que antes de ser ferido. As escamas em sua cauda haviam crescido novamente, agora cobrindo 1/5 de seu corpo. Que tipo de técnica de cultivo Sui está praticando? Essa velocidade de cura e aquelas escamas nas costas. Quanto mais Ei Huang observava, mais intrigado ele ficava. Ele inicialmente pensou que a técnica de Sui estava no mesmo nível de sua técnica do demônio celestial, mas agora parecia que ele a havia subestimado. Essa técnica era provavelmente um legado antigo, especificamente adequado para o cultivo de cobras. O adequado é o melhor. Ei Huang abandonou completamente a ideia de ensinar a Sui a técnica do demônio celestial. Sua única preocupação era se uma técnica tão poderosa estava completa. Se fosse incompleto e só pudesse ser cultivado até um certo nível sem nenhum progresso adicional, seria inútil. Assim como a técnica de marionete que ele havia adquirido, que só tinha o primeiro nível da técnica de marionete humana, limitada ao estágio de refinamento de Ti. Não importa o quão poderoso, ainda era inútil. Estrondo. De repente,
o caldeirão do deus demônio dentro do corpo de Suei tremeu violentamente, começando a absorver freneticamente o Ti espiritual do céu e da terra. O líquido espiritual se comprimiu rapidamente, mostrando sinais de transformação. Estágio tardio da comunhão espiritual. Os olhos de Ei Huang brilharam e ele imediatamente tirou bandeiras de formação, montando uma formação, ao mesmo tempo em que tirava um grande número de pílulas, prontas para alimentá-los a qualquer momento. Esta batalha acabou sendo uma bênção disfarçada para Suei, dando-lhe a oportunidade de romper. Tudo parecia se encaixar naturalmente. Embora tenha sido adiado desde o final do mês, como Ei Huang havia mencionado, a base de Suei era incrivelmente sólida. Mesmo antes da descoberta, ele já estava no estágio final. 3 dias se passaram. Dentro do caldeirão do deus demônio, as gotículas de líquido espiritual se fundirão, formando uma bola de água espiritual do tamanho de um polegar. Dentro da bola de água, um fluxo de energia espiritual flui, espalhando-se como os galhos de uma árvore, percorrendo todo o sistema meridiano de Suei. Esta bola de água espiritual era o núcleo de Suei. Quando a bola de água se expandisse para encher todo o caldeirão do deus demônio, isso significaria a grande perfeição do estágio de comunhão espiritual. Naquela época, ele poderia tentar comprimir a bola de água e estabelecer sua base espiritual. Suei abriu os olhos, seu Ti verdadeiro agora 2 vezes mais denso do que antes. A transição do estágio intermediário para o estágio final foi outra transformação. Estágio de comunhão espiritual, nível 7. Embora ele tivesse rompido, Suei ainda sentia uma sensação de impotência ao enfrentar os cultivadores do estabelecimento de fundação. Seus feitiços de longo alcance que poderiam destruir tudo com um aceno de mão ainda estavam fora de seu alcance. Não é o suficiente. Este nível de força ainda não é suficiente. Matar Yajuan foi puramente um golpe de sorte e coincidência. Se Suei tivesse que fazer isso de novo, ele não estaria confiante em replicar tal milagre. Esta grande cobra está pronta para você. Ei Huang jogou um grande fantoche de cobra, o mesmo de antes, agora totalmente reparado. Suei olhou para ele e acenou com a cabeça, obrigado. Ele guardou a cobra. Se não fosse pelo talismã da invisibilidade de Ei Huang e esse fantoche de cobra, ele não teria sido capaz de matar aquele cultivador. Suei tirou 3 sacos de armazenamento e os colocou no chão. Ei Huang olhou para eles e obedientemente saiu, vou dar um passeio. Não precisa, há uma parte para você, disse Suei. Os olhos de Ei Huang brilharam e ele imediatamente correu de volta, sentando-se no chão com um sorriso atrevido. E vocês dois, entrem também, Suei gritou para a entrada da caverna. A cobra branca e o rei lobo correram animadamente, sentando-se obedientemente ao lado. Ambos já haviam se recuperado há muito tempo de seus ferimentos e haviam feito progressos significativos em sua força. O Rei Lobo estava agora no 3º nível do estágio de comunhão espiritual. A Cobra Branca, surpreendentemente, alcançou o 4º nível do estágio de comunhão espiritual. Este era o estágio intermediário, e um progresso tão rápido sem muitos recursos surpreendeu Suei. Foi muito mais rápido do que seu próprio progresso naquela época. A pequena cobra branca olhou para Suei com olhos estrelados, hesitando por um momento antes de perguntar timidamente, como devo chamá-lo, grande rei,
irmão sênior, ou pare. Apenas me chame de Suei. Suei rapidamente a interrompeu, impedindo-a de continuar. Ei Huang sorriu maliciosamente, pequena Su, deixe-a terminar. Será que vocês dois têm algum relacionamento indescritível? O rosto de Suei permaneceu inexpressivo quando ele disse. Eu estava planejando compartilhar com todos, mas esqueça. Ei! Vamos, o que eu fiz para ofendê-lo? Vai se perder. Depois de uma rodada de brigas, Ei Huang não teve escolha a não ser recuar. Suei. Os olhos da cobra branca brilharam quando ela perguntou, então, posso me chamar de Subai? Suei caiu em pensamentos profundos. Esta era uma questão séria. Ah! Com nomes como esses, vocês dois definitivamente têm algo acontecendo. Ei Huang apontou acusadoramente. Suei mordeu a perna do cachorro preto, fazendo-o uivar de dor e não se atrever a fazer outro som. Tudo bem, você pode ser chamado de Subai, concordou Suei. A pequena cobra branca imediatamente ficou exultante, seus olhos brilhando enquanto ela murmurava para si mesma, eu sou Subai, eu sou Subai, eu tenho um nome agora, eu tenho um nome agora. Capítulo 54, Testando a raiz espiritual, alquimia da cobra branca. Posso ter um nome também? Perguntou o Rei Lobo. Você pode me seguir e ser chamado de Ei Argu, interrompeu Ei Huang. Cachorro não é um insulto. Eu sou um lobo. O Rei Lobo protestou. Uau! Sem outra palavra, Ei Huang mordeu a coxa do Rei Lobo, fazendo com que este implorasse por misericórdia repetidamente. Suei ficou sem palavras. No final, o Rei Lobo relutantemente concordou com o nome Iargu. Embora ele tivesse um nome agora, Iargu estava muito relutante, sempre sentindo que era um insulto e rebaixou seu status. No entanto, olhando para sua pele preta e branca, ele se assemelhava a uma certa raça de cachorro. Em seguida, veio o momento emocionante de dividir os despojos. Suei abriu as duas primeiras sacolas de armazenamento de uma só vez. Estes pertenciam a dois discípulos internos e não continham nada de especial, apenas itens comuns. Os mais numerosos eram cadáveres de bestas demoníacas e núcleos internos. Não seja educado, pegue o que quiser, disse Suei. Suei já estava no final do estágio de comunhão espiritual, e esses itens de baixo nível eram de pouca utilidade para ele. Em pouco tempo, Iargu e Subai escolheram o que precisavam. Então veio o evento principal. Suei tirou a bolsa de armazenamento de Yaishuan. A marca do sentido divino nele havia sido quebrada há 3 dias. Com um flash de luz, cerca de uma dúzia de tesouros apareceram espalhados pelo chão. 300 pedras espirituais, 2 frascos de pílulas, 3 talismãs e vários pergaminhos de jade. 2 espadas voadoras, uma bandeira da alma e uma fornalha de pílulas, todos os tesouros espirituais de nível do estabelecimento de fundação. Quanto aos medicamentos espirituais, materiais de bestas e materiais metálicos, eles encheram um grande saco. Além disso, havia uma bola de cristal para testar raízes espirituais. Isso é tudo. Suei ficou um pouco surpreso. Ele pensou que um cultivador do estabelecimento de fundação deveria ter uma riqueza de tesouros, mas a realidade era bem diferente.
Pode até não ser tão valioso quanto as 1000 pedras espirituais de Jauridu. Esses antigos cultivadores que ficaram presos em um determinado reino por anos muitas vezes gastam tudo o que têm para romper. Apenas os escolhidos de famílias grandes têm muitos itens valiosos, explicou Ei Huang. Suei não ficou muito desapontado. Ele pegou uma espada voadora e a bandeira da alma, pegou metade das pílulas e talismãs, coletou todos os pergaminhos de jade e entregou o resto a Ei Huang. Ei Huang agarrou a bola de cristal e sorriu. Isso pode testar as raízes espirituais. Quem quer tentar? Yargo imediatamente correu. Eu quero testar. Eu quero testar. Suei ficou interessado. Yargo colocou a pata na bola e a energia espiritual floresceu. A bola de cristal emitia um brilho fraco de 3 cores. Ei Huang balançou a cabeça. Ouro, fogo e água, 3 raízes espirituais misturadas, baixa aptidão. Yargo imediatamente esvaziou. Curiosa, Subai também colocou a mão na bola. Desta vez, a bola de cristal brilhou em um verde brilhante, iluminando toda a caverna. Isso! Ei Huang exclamou. Suei também ficou atordoado. Em sua impressão, uma única cor indicava um talento extremamente alto. Um único atributo, raiz espiritual de madeira de alto grau. Ei Huang se maravilhou, esse talento é raro, mesmo entre os humanos. Não é de admirar que essa serpente tenha um senso tão aguçado. Subai, no entanto, não tinha noção disso e, em vez disso, ficou assustado com a luz brilhante, encolhendo-se. Suei pensou por um momento, tirou alguns pergaminhos de jade em feitiços do elemento madeira e os entregou a ela, instruindo-a a praticar diligentemente. Subai os aceitou seriamente. Ei Huang olhou para Suei e sorriu significativamente. Uma única raiz espiritual de madeira em uma mulher humana significaria uma beleza incomparável. Se ela pudesse se transformar, quem sabe quantos cultivadores do sexo masculino ela encantaria. Suei permaneceu em silêncio. Finalmente, foi a vez de Suei. Suei subiu e colocou a mão na bola de cristal, liberando sua energia espiritual. A bola de cristal se iluminou com uma miríade de cores, começando com amarelo terroso, depois vermelho, azul, dourado e roxo. Raízes espirituais mistas. 7 raízes espirituais mistas. Ei Huang ficou um pouco atordoado. Não, se fossem raízes espirituais mistas, como Suei poderia cultivar tão rapidamente? Mas logo, a luz multicolorida ficou mais brilhante e deslumbrante, especialmente a luz amarela terrosa, que era quase ofuscante. Até a bola de cristal mostrou uma rachadura, como se estivesse prestes a explodir. Suei rapidamente retirou sua energia espiritual e a bola de cristal se acalmou. O que está acontecendo? Suei perguntou surpreso. Ei Huang ponderou por um longo tempo antes de dizer: você tem várias raízes espirituais, mas sua qualidade é muito alta. Eu nunca vi uma situação dessas. Normalmente, quanto mais raízes espirituais se tinha, menor era sua qualidade. Mas Suei tinha muitas raízes espirituais e sua qualidade era alta. Especialmente sua raiz espiritual terrena, que estava além do grau superior. Isso foi extraordinário. Não é de admirar que Suei pudesse dominar qualquer feitiço rapidamente e com grande poder. Descobriu-se que ele tinha todos os tipos de raízes espirituais,
e nenhuma delas era de baixo grau. Sui não se debruçou sobre isso. Como sua raiz espiritual da terra era a melhor, ele decidiu se concentrar nos feitiços do elemento terra. Depois que todas as bestas demoníacas foram embora, Ei Huang colocou a pata na bola de cristal, que emitia um brilho negro, como um buraco negro que poderia engolir toda a luz. Ei Huang imediatamente retirou a mão. É hora de visitar a seita dos motores da montanha, disse Ei Huang friamente. Fora do cânion, em uma área marrom amarelada. Sui pegou um pergaminho de jade e rapidamente o escaneou com seu sentido divino. Há um total de 16 feitiços do elemento terra. Eu preciso aprender 2 por enquanto: armadura de terra grossa e espigão de terra. Um para ataque e outro para defesa. Se eu dominar esses 2, devo ser capaz de escapar, mesmo que não consiga derrotar um cultivador do estabelecimento de fundação. Sui pensou consigo mesmo. Ambos os feitiços eram de primeira linha para o estágio de refinação de Ti, e muitos cultivadores do estabelecimento de fundação os usaram. Com a raiz espiritual da terra de alto grau de Sui, seu poder seria ainda maior. Armadura de terra grossa. Sui concentrou sua mente. Uma camada de luz marrom amarelada apareceu imediatamente em seu corpo, cobrindo gradualmente sua pele, fazendo-a parecer petrificada, com uma auréola ao seu redor da cabeça aos pés. Mas o brilho se dissipou depois de apenas uma respiração. Sui exalou. Ele teve sucesso em sua primeira tentativa, confirmando seu talento excepcional em feitiços do elemento terra. Os dias passaram em um piscar de olhos. Sui passava seus dias fazendo exercícios de respiração na caverna e saía à noite para praticar feitiços do elemento terra. Em termos de feitiços, ele progrediu rapidamente. Ele já havia alcançado um pequeno sucesso em ambos os feitiços do elemento terra, e seu poder era de fato muito maior do que outros feitiços. No entanto, seu nível de cultivo quase não mostrou progresso. O pó Shaoyang para a têmpera corporal era inútil para ele, e as pílulas de condensação de Ti haviam perdido seu efeito. Ele também ficou sem carne de besta demoníaca de alto nível. Embora ele pudesse capturar mais carne de besta demoníaca, o maior problema eram as pílulas. Não me faltam pedras espirituais, mas me faltam pílulas eficazes. Pílulas comuns perderam seu efeito, em parte porque meu cultivo é muito alto e em parte devido à resistência. Apenas a pílula do estágio de refinação de Ti de primeira linha, a pílula nutritiva de essência menor, tem algum efeito, pensou Sui. Ele encontrou metade de um frasco de pílulas nutritivas de essência menor na bolsa de armazenamento de Yaishuan e as consumiu, aumentando sua energia espiritual em cerca de 30%. Além disso, Yaishuan tinha uma garrafa de pílulas nutritivas de essência maior, mas apenas os cultivadores do estabelecimento de fundação podiam tomá-las. Sui tentou lamber um e quase teve seus meridianos estourados, então ele não se atreveu a tentar novamente. Há muitos ingredientes para fazer pílulas nutridoras de essência menor, como a árvore da serpente, mas eu não sei como refinar pílulas. Sui franziu a testa. O refino de pílulas, uma das 6 artes do cultivo, era extremamente desgastante de aprender. Sui já havia aprendido técnicas de marionetes e não tinha energia para aprender o refino de pílulas. Além disso, sua raiz espiritual de madeira não era alta, então ele pode não ter talento para isso.
De repente, Suei teve um lampejo de inspiração. Raiz espiritual de madeira. Raiz espiritual de madeira. Subai não é uma raiz espiritual de madeira de alto grau. Os olhos de Suei se arregalaram. Pensando com cuidado, Subai era praticamente um gênio natural do refinamento de pílulas, nascido para isso. Como ele não havia pensado nisso antes? Coincidentemente, Suei tinha uma fornalha de pílulas de alto nível que ele poderia dar a ela. Suei imediatamente agiu, carregando a fornalha de pílulas para a caverna de Subai. Assim que entrou, viu-a já brincando com ervas, com um pilão à sua frente, formando uma bola de ervas. Durante a divisão dos despojos, ela havia tomado a maioria dos remédios espirituais e plantas. Suei. Os olhos de Subai brilharam quando ela viu Suei, e ela rapidamente se arrastou. Você está refinando pílulas? Suei perguntou, olhando para a bola de ervas no pilão, um tanto atordoado. Que tipo de refino de pílulas era esse? Um novo conceito. Sim, eu sou uma raiz espiritual de madeira de alto grau, perfeita para refinar pílulas. Eu até pedi a Iargo para me ajudar a testar as pílulas. Iargo ficou tão feliz depois de comê-los. Subai disse com um sorriso. Suei ouviu e então notou que Iargo também estava na caverna. No entanto, o rosto de Iargo estava escuro, seus olhos sem vida, e ele ficou lá como uma estátua de madeira, mas sua boca estava constantemente sorrindo tolamente. Iargo, minhas pílulas não são incríveis? Subai perguntou a Iargo com um sorriso. Iargo continuou sorrindo tolamente, baba pingando do canto da boca. Capítulo 55 – Habilidades tradicionais de invasão de tumbas de cães. Olhando para o quase atordoado Iargo, a garganta de Suei se moveu convulsivamente. Suei realmente queria fazer uma pergunta. Quem a deixou refinar as pílulas? A propósito, Suei, você veio me ver por alguma coisa. O que você precisar, eu definitivamente farei. Subai olhou para Suei, seus olhos brilhando, esperando por sua resposta. Suei ficou surpreso. Ele lembrou que veio pedir ajuda a Subai com o refino de pílulas, mas vendo o estado de Iargo, ele poderia se atrever a comer as pílulas que ela fez. Certo, para que eu estava aqui? Parece que esqueci. Espere, deixe-me pensar lá fora. Suei riu sem jeito e se virou para sair. Ei, essa fornalha de pílulas está nas suas costas para mim. Você veio me pedir para refinar as pílulas. Os olhos de Subai se iluminaram, olhando para a fornalha de pílulas nas costas de Suei. O corpo de Suei enrijeceu, seu rosto ficando alternadamente azul e branco. Tanto faz. Com meu corpo físico, duro como ferro e aço, que pílulas não posso comer? Não posso me comparar a Iargo. Suei pensou consigo mesmo, decidindo dar tudo de si. Ele pegou a fornalha de pílulas, colocando-a cuidadosamente na frente de Subai. Então trouxe a árvore da serpente e uma grande quantidade de ervas medicinais de alta qualidade, empilhando-as ao lado dela. Ao mesmo tempo, ele tirou todos os pergaminhos de jade contendo suas informações de refino de pílulas, discussões sobre medicamentos espirituais e receitas de pílulas, colocando-os em uma fileira. Estas são as experiências que reuni sobre o refino de pílulas, incluindo a receita da pílula nutridora de essência menor. Você pode tentar,
mas não se force se não funcionar. Suei disse com tato. Milímetro, eu não vou te decepcionar. Subai disse animadamente, guardando os pergaminhos de Jade. Suei respirou fundo e rapidamente deixou a caverna. De qualquer forma, a tarefa foi entregue. Quando chegar a hora, se as pílulas podem ser comidas ou não, deixe Ei Huang tentar uma primeiro, depois a si mesmo. Ela está apenas refinando pílulas pela primeira vez, é inevitável cometer erros. Ela vai melhorar com a prática. Suei pensou com otimismo. Ele realmente precisava de um companheiro que pudesse refinar pílulas. Caso contrário, ir às cidades humanas para comprá-los todas as vezes era muito arriscado. Se Subai pudesse produzir pílulas de forma consistente, ser uma cobra-ferramenta seria perfeito. Dentro da caverna, Subai olhou para Yargu e disse: Yargu, Suei me deu uma tarefa e devo completá-la. O trabalho de testar as pílulas será seu. O sorriso bobo de Yargu congelou instantaneamente, um medo primitivo aparecendo em seus olhos. Reino Shu do Sul, seita dos motores da montanha. Como uma seita de uma estrela no sul, a seita dos motores da montanha estava sob a seita dos caçadores de cobras, com uma história de 500 anos. O patriarca explorador de montanhas daquele ano era considerado uma figura lendária. Os intimidar o pequeno Su. Hoje marca o fim de sua seita dos motores da montanha. Ei Huang zombou sinistramente, sua figura desaparecendo na montanha de trás. Quem sabe quanto tempo se passou? Na montanha de trás da seita dos motores da montanha, um mordomo estava passando, realizando patrulha e manutenção de rotina. De repente, o mordomo parou, arregalando os olhos, olhando para um determinado ponto com uma expressão incrédula. Momentos depois, um grito penetrante ecoou por toda a seita dos motores da montanha. Algo terrível aconteceu. A tumba do ancestral foi desenterrada. A notícia se espalhou, causando um alvoroço em toda a seita. O mestre da seita, o grande ancião, os anciãos convidados da seita apanhadores de cobras. Todos os membros de alto escalão se reuniram na Montanha dos Fundos, apenas para ver um grande poço cavado na tumba do ancestral, a formação de terceiro nível acima dela inútil, completamente ignorada. Não? O grande ancião Shifengzi gritou, quase desmaiando. Outros disseram apressadamente, rápido, entre e verifique o corpo do ancestral. Shifengzi voltou à realidade, correndo para a tumba. O caixão dentro estava vazio, não apenas os itens do enterro haviam desaparecido, mas os restos mortais também estavam faltando. As formações e restrições estavam todas em estado inativo. Em outras palavras, o ladrão de túmulos ignorou as formações. Quem? Quem fez isso? Shifengzi rugiu de raiva. O patriarca transportador de montanhas era seu mestre mais reverenciado. A reputação de seu mestre era mais importante para ele do que sua própria vida, e agora o corpo foi roubado, cruzando sua linha de fundo. O patriarca movedor de montanhas era uma potência do estágio da formação de núcleo naquela época. Para ousar roubar seu corpo, o culpado também deve ser um cultivador da formação de núcleo. Impossível, se fosse um cultivador da formação de núcleo, por que fazer um ato tão desprezível? Se não fosse um estágio da formação de núcleo, como eles poderiam ignorar a formação de terceiro nível?
Os membros de alto escalão discutiram acaloradamente. O mestre da seita Chiese se ajoelhou em frente à tumba, curvando-se continuamente, com lágrimas escorrendo. O discípulo não é filial, o discípulo não é filial. Depois de um tempo, ele imediatamente emitiu ordens, não poupando despesas, mobilizando todo o poder da seita para capturar o ladrão de túmulos e oferecendo uma recompensa altíssima. O ancião convidado da seita Apanhadores de Cobras estava imerso em pensamentos. Porque nada aconteceu com os outros, mas sua seita dos motores da montanha teve um incidente. O que há de diferente em você? Ele rapidamente pensou na diferença: você tinha um ancião do estabelecimento de fundação morrendo, enquanto outros não. Suspiro. Este ancião convidado esfregou a testa, sentindo-se sem palavras. Por um tempo, o roubo do corpo do patriarca transportador de montanhas causou um grande rebuliço, chocando a região sul. Outras seitas apressadamente reforçaram suas defesas para evitar incidentes semelhantes. O roubo do corpo de um ancestral era uma grande humilhação, pior do que levar um tapa na cara. E o instigador, Ei Huang, estava exausto demais para roubar outra seita. Apenas lidar com o patriarca transportador de montanhas o desgastou. Mas os ganhos foram substanciais. Que pena, se eu pudesse obter as técnicas de terceiro nível da seita das Marionettes Celestiais e refiná-lo em uma marionete de cadáver, isso seria interessante. Ei Huang pensou consigo mesmo. Ele se arrependeu de não ter ido à seita das Marionettes Celestiais para exigir uma cópia naquela época. Com sua fama na época, quem ousaria recusar? Sem mencionar a seita da marionete celestial, até mesmo sua sede, a seita da marionete divina, teria que obedecer. O pequeno Su tem sorte, com uma única raiz espiritual de madeira, ele não terá que se preocupar com pílulas no futuro. Perfeito, desta vez vou ensiná-lo algumas técnicas de refinamento de pílulas e ver o quão talentoso ele é. Ei Huang pensou animadamente, cavando no chão. Em uma floresta coberta de árvores caóticas. Um grupo de elefantes gigantes de pele negra e cabelos compridos estava mastigando as plantas aqui. O líder, com 5 metros de altura, era como um gigante, devorando facilmente uma grande árvore. Suei se escondeu no chão, observando esse grupo de elefantes gigantescos por algum tempo. O líder, o rei Mamute, havia alcançado o estágio da grande perfeição da comunhão espiritual, um demônio quase grande. Embora não estivesse no estágio do estabelecimento de fundação, mesmo um cultivador do estabelecimento de fundação não ousaria provocar tal besta levianamente. Essas feras estavam no topo da cadeia alimentar, movendo-se em rebanhos, imensamente poderosas. Ferir alguém atrairia todo o grupo, e até mesmo um cultivador do estabelecimento de fundação não ganharia nada. Além disso, essas bestas tinham pele grossa e carne dura, feitiços comuns não podiam prejudicá-las, tornando-as difíceis de matar. Qualquer um deles poderia me alimentar por dias. Suei sacudiu a língua, extremamente tentado. Sem pílulas e tendo ficado sem carne de besta demoníaca, ele teve que caçar. Seu espigão de terra e armadura de terra grossa foram praticados com perfeição, e suas técnicas de marionete não foram negligenciadas, capazes de controlar 50 lagartos pequenos ou 20 grandes simultaneamente.
Suei só queria comer o líder da grande perfeição ou o segundo em comando no 8º nível do estágio da comunhão espiritual. Melhor não alertá-los, vamos tentar atraí-los primeiro. Suei pensou, enviando um pequeno lagarto.